Paz, Senhor, irmãos, que essa semana seja uma semana cheia da presença de Deus, do poder de Deus, das manifestações do Espírito Santo nas nossas vidas, trazendo a nós revelação e conhecimento do Senhor e operando em nós as mudanças que são necessárias para que nós possamos nos assemelhar ainda mais a Cristo e cumprirmos aquilo para o qual Ele nos chamou, em nome de Jesus. Amém? A palavra está no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 25, a parte B do versículo, que diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória Esther, que dentre dezenas de outras moças, ela foi escolhida para assumir o lugar de Vasti como rainha da Pérsia. E isso não aconteceu da noite para o dia. Havia um processo e um tempo de preparação. Se a gente olhar lá o livro de Esther, no capítulo 2, no verso 12, nós vamos ver que havia um tempo de tratamento de beleza, de 1 ano, para que depois as moças viessem diante do rei e ele escolheria qual seria a sua rainha. E Esther era judia. E essa preparação que ela estava vivenciando não era segundo a cultura judaica, mas era segundo a cultura do reino ao qual ela serviria. E eu entendo que nós estamos vivendo neste momento uma operação intensa do Senhor, um trabalhar intenso de Deus conosco. E nós não podemos estar juntos no mesmo espaço físico para cultuar ao Senhor. E como diz o pastor Marcelo, cantar 5 músicas, ouvir uma palavra e sairmos dali, sem que isso tenha tocado as nossas vidas, sem que nós soframos uma transformação. E Deus, Ele nos reclusou, o Senhor, Ele nos colocou cada um dentro das suas próprias casas para Ele ter um particular conosco. Deus, Ele tem trazido à tona nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Ele tem trazido à tona os nossos valores, as nossas prioridades. Ele tem trazido à tona tudo aquilo que está dentro de nós, tanto de bom quanto de ruim. E o propósito de Deus é que a gente venha a enxergar isso. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo que Ele vem buscar. E existe um processo de Deus, de restauração e de reforma em andamento nesses últimos 100 anos, aonde Deus, Ele restaurou o valor da palavra, Ele restaurou os dons do Espírito Santo, Pentecostes, onde Ele restaurou a fé, restaurou a adoração, restaurou os 5 ministérios, principalmente o profético e o apostólico, onde Deus restaurou a visão da igreja e o governo da igreja, e onde Deus está restaurando a identidade da noiva, a identidade da igreja como noiva apaixonada por Cristo. E para que Jesus possa voltar, a igreja está sendo edificada, está sendo amadurecida, e os muros que simbolizam os padrões do reino estão sendo reestabelecidos na igreja, nas nossas vidas. Nós estamos vivendo esse processo de reforma do Senhor. E Deus está nos remodelando. Nós somos vasos na mão do oleiro. E o vaso, ele tem prazo de validade na mão do oleiro. O oleiro não fica o tempo todo modelando ali um pedaço de barro. Se ele vê que aquele pedaço de barro que ele já amassou, que ele já tirou as impurezas, que aquele pedaço de barro ainda não está bom
para modelar o vaso, ele deixa aquele pedaço de barro e pega outro. Ageu, capítulo 2, verso 15, Deus fala que antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no templo do Senhor, considerem tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus, ele operou uma reforma e uma restauração em Jerusalém e no templo, porque o ministério de Jesus e a morte redentora de Jesus estava ligada à cidade de Jerusalém e ao templo. E hoje a igreja tem um papel fundamental para a segunda vinda de Cristo. E nós estamos sendo remodelados para que possamos, através das nossas vidas, o ambiente seja preparado para o Senhor. E Deus está dizendo que nós devemos reavaliar tudo em nossa vida. Considerar tudo é reavaliar todas as áreas da nossa vida, é reavaliar a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. O que é que nós temos priorizado? Nós temos verdadeiramente priorizado essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor? Nós temos levado a sério, né? Nesse momento em que nós não estamos debaixo da supervisão dos pastores, né? Que nós estamos cada um recluso nas nossas casas. Como está o nosso relacionamento com Deus? Né? Eu vejo que muitas pessoas acham que estão de férias, mas isso não é verdade. Esse é um momento em que a igreja não somente está passando por um processo de remodelagem, a igreja está passando por um processo de reforma, de restauração. É um momento em que a igreja está ativa, trabalhando intensamente. Então nós não podemos pensar que nós estamos de férias e que nós não precisamos ter aquela prioridade, né, de comunhão com Deus. Como está o nosso relacionamento familiar? Essa geração que nós vivemos é uma geração doente, desrespeitosa, descompromissada, inconsequente, ela é resistente, rebelde, insubordinada. E muitas das cadeias que prendem os nossos filhos, que prendem essa geração, não são deles, são nossas. E dizem respeito a quem nós fomos para eles no passado. E essas cadeias os impedem de ver as transformações que nós estamos sofrendo para que eles desfrutem de nós. Então, marido e mulher precisam rever o seu relacionamento diante dos filhos. Marido e mulher precisam rever o seu tratamento, as suas atitudes em relação aos filhos, para gerar filhos que sejam espiritualmente sadios para os propósitos que Deus tem através da nossa descendência. Ministério. Precisamos reavaliar o ministério, o chamado de Deus nas nossas vidas, o quão nós temos sido comprometidos com esse chamado, como nós agimos em relação ao chamado de Deus, e sermos mais responsáveis, buscar, nos aprimorar dentro desse chamado que o Senhor fez para as nossas vidas ministerialmente. Como que está a nossa vida financeira, né? Como nós lidamos com o dinheiro e como se nós estamos realmente sendo fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, para que haja uma expansão do reino de Deus sobre a terra. Precisamos olhar para dentro de nós e ver como que nós lidamos com o dinheiro, com usura, com cobiça, com avareza,
né, sem generosidade, nós precisamos ver qual o nosso papel na sociedade. Nós somos as cartas vivas de Cristo e precisamos externar Cristo para a sociedade. E se nós lermos o capítulo 2, a partir do verso 10 ao 15 do livro de Ageu, nós vamos ver que Deus está nos dizendo que se o nosso estilo de vida não estiver de acordo com os padrões estabelecidos por Ele, Ele não vai aceitar aquilo que nós oferecemos. Nós podemos oferecer ao Senhor tudo de acordo com o ritual, mas se a nossa vida no cotidiano não estiver segundo os padrões de santidade estabelecido por Deus, Ele não vai aceitar aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. E Ele diz que sede santos, porque eu sou santo. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E esse é um momento em que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos reavaliarmos, de nós olharmos para dentro de nós. E essa remodelagem que nós estamos sofrendo, ela tem que nos levar adiante. Então nós precisamos redescobrir a alegria de servir a Deus, ter o prazer nas nossas escolhas. Nós servimos ao Senhor dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Marido serve a sua esposa como um homem de Deus, como sacerdote do seu lar, como gerente, como governador da sua família, exercendo as suas funções e as suas responsabilidades. A mulher, ela serve ao seu marido, respeitando, honrando, amando, cuidando da sua casa, ajudando, apoiando o marido na sua missão de estabelecer um lar segundo os padrões de Deus. Os filhos, né? Eles servem ao Senhor em obediência, submissão aos seus pais. Nós servimos a Deus com o nosso trabalho. A Bíblia fala que tudo que nós fizermos, fazei como que para o Senhor. Nós servimos ao Senhor com o nosso dinheiro, com dízimos e as ofertas. Nós servimos ao Senhor na igreja, nós servimos ao Senhor na sociedade. Então nós precisamos redescobrir a alegria de servir ao Senhor. Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. E lagar fala de alegria, fala de celebração. Mas Gideão, ele só via o trabalho, ele só via o peso, ele só via o fardo, ele só via o cansaço, ele só via o tédio. E os midianitas, que é um símbolo de Satanás, de demônios, eles vinham e roubavam a celebração e não a conquista. Queridos, a glória do Evangelho é a celebração. E por isso nós precisamos sofrer uma metanoia, uma mudança de mente e pedir ao Espírito Santo que Ele esteja nos convencendo do pecado, gerando em nós o arrependimento. E esse é um processo radical que nós precisamos sofrer diariamente para experimentarmos um crescimento contínuo em direção ao destino que Deus traçou para as nossas vidas. E eu quero dizer para você, Nahasui Decanto Kamaya Nagashai, que essa é uma oportunidade, porque existe o antes da pandemia e o depois da pandemia. Quem nós escolhemos ser da agora para frente, para aquilo que ainda virá, para aquilo que Deus ainda vai mover sobre a face da terra. Porque Deus está contando conosco para mudar o cenário, para mudar o quadro na face da terra. E nesse tempo de reforma, queridos, só vai sobreviver espiritualmente quem estiver disposto a vivenciar esse processo, tomando
uma nova e radical direção de separação, de consagração ao Senhor constante, diariamente, sem medir os custos, sem medir aquilo que vai te custar, né? As renúncias que você vai ter que fazer para esse tempo de separação, de consagração, porque a noiva que vai entrar nas bodas do rei, ela é santa e irrepreensível. Então, que você fique com essa palavra, possa meditar nela durante essa semana e reavaliar todas as coisas, né? Reavaliar, considerar tudo que diz respeito à sua vida, para que você possa ser alguém, um instrumento poderoso, usado nas mãos do Senhor da agora para frente, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?